Olá, está começando mais um Estação Saúde, o seu ponto de encontro com informação e qualidade de vida aqui da TV Câmara Botucatu. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema sério que continua afetando milhares de brasileiros: o tabagismo. Quais são os perigos reais do cigarro tradicional e dos populares cigarros eletrônicos? Como esse vício se instala nas pessoas? E mais importante, como se livrar dele? Para nos ajudar a entender tudo isso, hoje nós temos o prazer de receber a médica pneumologista e professora, doutora Marília Helena de Campos Machado, que também é coordenadora da subdivisão do tabagismo da Sociedade Paulista de Pneumologia. Seja muito bem-vinda, doutora, e obrigado por aceitar esse convite para esse bate-papo aqui. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês para conversar sobre esse assunto que é super importante, que é a questão do tabagismo e as complicações deles relacionadas à saúde. Doutora, então, para a gente começar, eu queria entender o que leva uma pessoa ao vício, né? A ser dependente da nicotina, né? É um vício que ele é físico, do ato de fumar, ou também é psicológico? O tabagismo é considerado uma doença neurocomportamental, então tem a questão da dependência psíquica e também com as manifestações orgânicas. O que leva ao paciente a fumar é principalmente os hábitos, né? Então, ele começa a ser introduzido com pequenos consumos, né, em situações sociais, às vezes até na presença de familiares, que isso é levado como normal, comum, e a partir do momento que ele consome o cigarro, nós, seres humanos, temos receptores nicotínicos no sistema nervoso central que se liga, que a nicotina se liga e faz uma liberação de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. E é essa questão da liberação da dopamina que causa o vício, porque cada vez mais vai se consumindo mais nicotina para ter a mesma liberação que antes não era liberada. Então fica essa doença neurocomportamental e cada vez que o paciente fuma, ele vai ativando essa via e necessitando cada vez mais da quantidade do cigarro para atingir o mesmo prazer. E, doutora, a senhora tratou há pouco como uma doença, a senhora utilizou esse termo. O tabagismo ele é considerado, então, uma doença? Ele é considerado uma doença, a gente até leva como um código, que é o CID, acho que popularmente vocês acabam conhecendo. Ele tem um CID próprio, ele é o F17, que é dependência tabágica. Então, ele não é só mais um hábito, né? Então, a gente precisa considerar o tabagismo como doença e assim tratá-lo como tal. Doutora, existe uma pressão social que você vê em relação ao cigarro? Talvez isso seja uma coisa mais dos anos 50, 60 ali, onde fumar era considerado até elegante, né? Mas hoje a senhora entende como uma pressão social também? A gente está vendo uma mudança de comportamento, igual você comentou, né? Antigamente era mais elegante, tinha a questão do marketing, das mídias, né? Então passava-se cigarro na TV, em novelas, filmes. A indústria do cigarro patrocinava eventos esportivos, então a gente tinha essa ligação com grandes marcas. Então acabava se vendo que não era como se fosse não prejudicial, apesar de ser prejudicial, mas ficava esse mascaramento aí como questão de elegância, de participação social. E aí, com o decorrer dos anos, aí, com as leis anti-fumos, que foram bastante benéficas aí para nossa sociedade, a questão de propagandas que foram proibidas, da questão de identificar mesmo que o tabagismo é prejudicial, isso acabou mudando o comportamento. Então, hoje em dia, cigarros convencionais, a gente acaba tendo menor consumo. O que a gente está percebendo hoje em dia? O retorno com cigarros eletrônicos. Então, muitos jovens acabam iniciando o consumo do tabaco com cigarro eletrônico, muito por essa questão do aceitamento, da aceitação, aliás, social, né? Então, para ser aceito no grupo, para ter a questão de meus amigos fumam, por que eu não vou fumar, né? O cigarro eletrônico, ele é mais saboroso, né, por causa dos flavorizantes, né, que são aquelas substâncias que dão sabor, aquele cheiro característicos, e então ainda perdeu a questão voltou a ser glamorizado, digamos assim, né, e para a questão de aceitação social, aliás. A gente vai até chegar num bloco aí para falar sobre o cigarro eletrônico, mas antes eu queria entender quais os primeiros sinais de que a pessoa ela já está dependente da nicotina e pode estar em risco. Porque a gente sabe, né, que fumar, por exemplo, causa câncer, né? Tem até nas caixinhas de cigarro orientando, mas mesmo assim as pessoas insistem. Quando durante a rotina eles não se vê sem o cigarro, ou que a falta do cigarro traz um desconforto muito importante.
Por exemplo, de acordar e já procurar o cigarro, nos primeiros minutos do dia, de fumar mais pelas primeiras horas do dia, de, por exemplo, não conseguir não fumar em situações que são proibidas, ou seja, se sentir desconfortável num restaurante, num cinema, precisando sair para fumar, ou em situações estressantes que precisa procurar auxílio do cigarro, ou até, por exemplo, o paciente que está muito doente e ainda mesmo assim não consegue se ver sem o cigarro. Então, quando o cigarro está muito inserido nessa rotina do paciente, é um sinal bem de alerta que ele não consegue mais ficar sem ele e precisa de ajuda para parar. E agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre as consequências. Muita gente já sabe, mas não custa a gente frisar novamente. Os principais danos que o cigarro causa no corpo, no comportamento e na nossa saúde mesmo no geral. O carro-chefe que todo mundo lembra, né, são as doenças pulmonares, então também tem grande associação. A gente lembra aí do DPOC, né, que é o popularmente conhecido como enfisema pulmonar, mas é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Câncer de pulmão, né, a gente tem grande associação do tabagismo com o desenvolvimento de câncer de pulmão, mas não somente doenças respiratórias, mas a gente precisa lembrar de doenças cardiovasculares, que são que mais acometem, né, então infarto, AVC, tromboses. Outros tipos de câncer, além do câncer de pulmão, a gente sabe que câncer de bexiga, câncer de boca, de laringe estão altamente associados ao consumo do cigarro. Da questão de doenças neurodegenerativas, então demências estão também associadas ao cigarro. A gente sabe que algumas doenças metabólicas, assim como diabetes, né, uma osteoporose, também tem relação ao tabagismo, de suas complicações e até o seu desenvolvimento associados ao cigarro. E a questão também comportamental, né? Então a dependência por si só também como prejuízo à saúde. Doutora, agora então vamos falar dos infelizmente populares cigarros eletrônicos, né? Tem gente que fala que eles são uma alternativa mais segura. Ah, então eu estou fumando ali o famoso pod, né? Porque é mais seguro que o cigarro tradicional. Explica isso pra gente, é verdade? É um grande mito que está sendo imposto, né, pela indústria também que está tentando vender esse produto. Ele não é uma forma alternativa aí, ou tratamento de parar de fumar. Ele traz muitos danos, tanto quanto o cigarro convencional. Ele não é um inocente, ele não é um vapor d'água, ele tem um líquido que emite substâncias também cancerígenas quando aquecido. A própria bateria do dispositivo libera metais pesados para circulação e também ele tem grande quantidade de nicotina, que são até uma nicotina diferente que tem no cigarro convencional, que são sais de nicotina. Esses sais de nicotina acabam sendo mais viciantes para o organismo. Então, acaba-se até sendo como ponte para o tabagismo convencional, que é a ideia diferente do que vendem como uma método de cessação. Então, apesar de falarem que é menos danoso, não é, né? Libera-se substâncias prejudiciais à saúde, tanto quanto o cigarro convencional, e também precisa ser combatido como forma aí de prevenção em saúde. Doutora, e a boa notícia é que tem como parar de fumar, né? O que a medicina hoje recomenda para quem quer largar esse vício? Eu sei que é um processo muito difícil, mas é possível. Sim, é possível e nós temos os grupos para parar de fumar, a gente tem isso na saúde pública, e na saúde pública do município também está presente. O grupo é importante porque a medicação, ela é bem válida e é o que a gente acaba prescrevendo, mas não é somente a medicação. Então precisa passar por avaliação de diversos profissionais, né? Porque é uma doença neurocomportamental. Então a gente precisa mudar o comportamento. Então, atividades prazerosas, grupos de ajuda, avaliação de psicólogos, de enfermeiras, de educadores físicos, né? Exatamente para estimular mais atividade física, estimular momentos de hobby, às vezes com a família, não a família, ensinar o paciente a fazer o que fazer nos momentos de fissura, então algumas medidas de comportamento. E a medicação. A medicação a gente faz a avaliação do paciente, avalia o grau de dependência tabágica dele. E a partir desses scores, a gente acaba escolhendo a medicação para o paciente. A gente tem pelo SUS a terapia de reposição nicotínica, né, que é um pouco conhecido os adesivos de nicotina e as gomas de nicotina. Então, a gente faz a reposição de nicotina e vai tirando do paciente. E tem uma medicação chamada bupropiona, que para casos que têm maior dependência, ela também auxilia aí passar pelos momentos de fissura. Mas é muito importante o paciente fazer essa avaliação multiprofissional, porque vão ser diversos profissionais que vão olhar para as diversas faces, né, do paciente com a dependência tabágica e assim atuar para o grande sucesso da cessação.
Como funciona, na verdade, esses adesivos, essas gomas, essa reposição de nicotina que a senhora comentou? A gente prescreve exatamente para tirar o paciente no momento da fissura. Então, a gente aí, idealmente, a gente precisa marcar uma data que o paciente não vai mais consumir o cigarro, e a partir daí a gente entra com as medicações que são repositores de nicotina. Então, é para o paciente sim, passar pela fase de abstinência de uma forma mais fácil, ou seja, com menos sintomas da retirada do cigarro. Então, a gente prescreve escalonado, né, a dosagem da nicotina, a gente vai tirando mês a mês, e a goma entra naquele momento de maior vontade, que o paciente está com uma fissura maior, para repor a nicotina e assim desacostumando o corpo com ela. E, doutora, quando a pessoa parar de fumar, quanto tempo demora aí para o corpo se recuperar? Não sei nem se eu posso utilizar essa palavra. Em 20 minutos, o paciente já tem os benefícios de não ter fumado. Em 20 minutos, ele já controla sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, né, que são alterados pelo cigarro. No primeiros 2 meses, ele já volta a ter uma capacidade física melhor, ele já volta a sentir os gostos dos alimentos, porque as papilas também ficam prejudicadas por causa do cigarro. Nos primeiros 48 horas a gente já consegue tirar a nicotina do corpo, então também já é benéfico. E ao longo do tempo, de 10 a 15 anos, a gente consegue reduzir risco de doença cardiovascular, risco de câncer de pulmão só pela parada do cigarro. Então, já em 20 minutos a gente já tem um benefício e a longo prazo, de ficar 10, 15 anos, a gente já reduz muito o risco do aparecimento dessas doenças tabaco relacionadas. Então, só para a gente frisar, se tem uma pessoa que está nos acompanhando e ela quer parar de fumar, primeiro passo, quem ela procura? Um médico? Como funciona? Dá um passo a passo aí para a pessoa que quer parar de fumar. Se o paciente está na saúde pública, né, ele pode procurar a UBS mais perto do seu município, manifestar a vontade de parar de fumar. A gente tem algumas UBSs aí no município que tem os grupos de tabagismo. Se não tiver na mais perto da casa dele, ele pode ser encaminhado. Na Unesp, a gente tem o programa Inspire, né, então a gente faz o rastreio das doenças pulmonares relacionadas ao cigarro e também consegue abordar os pacientes tabagistas. Então, se o paciente manifestar, passar em avaliação, ele pode dar o nome lá na lista do nosso programa e ser avaliado por tal, e aí a gente acaba direcionando também o paciente para o local de avaliação. Doutora, muito obrigado. Eu queria agradecer em nome da equipe da TV Câmara, a doutora Marília, que nos ajudou com informações tão importantes e com certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre os malefícios do cigarro e como parar. E para você que está em casa, lembre-se, largar o cigarro é possível e sua saúde agradece todos os dias por essa decisão. O Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo programa com mais saúde, prevenção e qualidade de vida. E não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu pelas nossas redes sociais. Até a próxima!